Boa tarde, irmãos, da Igreja Batista em Vila das Belezas. Boa tarde também a todos os amigos que nos acompanham. Essa é mais uma edição do nosso Pão das Três. Eu sou o pastor Júnior. Hoje já é dia 1º de março de 2021. Já estamos dando início, então, nessa segunda-feira, ao terceiro mês do nosso ano de 2021. E firmes aí, compartilhando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. Aí queria pedir aos irmãos também que compartilhem aí na sua rede social, aí no Facebook. Compartilhem também nos grupos aí, né? Geralmente quando eu estou fora, né? Não dá para fazer isso agora porque eu estou aqui no Pão das Três. Eu tenho compartilhado aí os links aí para chamar a atenção para os irmãos, né? Para o momento do Pão das Três, para os irmãos poderem participar. Nos últimos dias aí nós tivemos aí muitas coisas acontecendo. Infelizmente pessoas partindo, outras pessoas ficando doentes também, mas outras sendo curadas. No final de semana nós tivemos os nossos cultos, né? No sábado tivemos o Pão das Três, tivemos o culto do MJA. Ontem nós tivemos culto pela manhã, tivemos culto à noite também. Então, graças a Deus, a nossa igreja tem trabalhado, tem operado. Hoje deu início, então, às férias do pastor Israel. Hoje seria o dia dele aqui, né? Do Pão das Três. Mas ele está de férias até o dia 15. Então, ele retorna, né? Está realizando o Pão das Três no dia 16. Não sei que dia exatamente da semana, a gente vê quando chegar lá direitinho, mas aí eu entro na sequência de revezamento com ele e vamos revezando aí o pastor Márcio, então nessa primeira quinzena. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a nossa reflexão vai ser sobre guardar o coração, guarde o teu coração. É esse aí o título que eu trouxe para hoje, né? Ou até o tema, né? A ideia do que a gente vai trabalhar hoje, a partir dessa partezinha final dos versículos 20 a 27 do livro de Provérbios, do capítulo 4 do livro de Provérbios. Que Deus então possa nos guardar, possa nos abençoar, possa manter os nossos corações em paz, os nossos corações em tranquilidade. E vamos então orar nesse momento, agradecendo ao Senhor pelo Pão das Três. E aí cantando, vamos cantar, vamos meditar na palavra do Senhor e vamos juntos aí nessa tarde aí, né, daqui até daqui a pouco, até às 3h40, 3h50, depende de quanto a gente está empolgado, né? Participando desse momento do Pão das Três. Vamos orar. Pai, muito obrigado a Deus por mais um Pão das Três. Obrigado pelo início de mais um mês, que é o mês de março. Um mês também importante para nós batistas, porque celebramos e também recebemos, ó Pai, um impulso diferenciado para participarmos da campanha de missões mundiais e nos consideramos, ó Deus, realmente alegres, ó Deus, felizes por sermos, ó Pai, servos do Senhor nessa obra que é realizada em todo o mundo. Abençoe os nossos missionários, abençoe a Junta de Missões Mundiais, abençoe, ó Deus, as igrejas, ó Deus, que são colaboradoras, que trabalham, ó Deus, como costuma se dizer, segurando as cordas para o trabalho dos missionários. Abençoe a vida dos familiares também, dos missionários, das suas igrejas, ó Deus, aqui no Brasil, já que estamos falando de missões mundiais, e que todos possam ser guardados, fortalecidos, ó Deus, amparados pelo Senhor, e possam, ó Deus, com alegria, dar continuidade à obra da pregação do Evangelho. Fique conosco, ó Pai, durante este tempo de meditação na Tua Palavra, sobre guardar, ó Deus, o nosso coração, e que possamos lembrar, ó Deus, daquilo que sabemos, possamos de alguma maneira aprender coisas novas, mas acima de tudo que as nossas vidas, ó Deus, sejam transformadas, ó Deus, conforme a Tua vontade. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, guarda teu coração, então vamos cantar o hino 347 do cantor cristão, que fala sobre isso, né? Sobre as dificuldades, sobre as lutas, sobre os dias difíceis da vida e como Jesus nos dá paz, né? E como essa paz de Jesus, ela transforma o nosso coração, né? Vindo sombras escuras dos caminhos meus, ó, não te desanimes, cante um hino a Deus, cada nuvem escura um arco-íris traz, quando teu coração gozar perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente
contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Se o viver é de lutas cheios de amargor, mostra afeto aos aflitos, age em seu favor, e de tudo que sofre tu te esquecerás, fluirás doce e calmo se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Vem após negra noite, a hora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não peca, tudo vencerás. Fugirão as tristezas se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Hino 347 do cantor cristão, é muito bonito, né? A autora é uma mulher, o que parece, né, pelo nome, né? Lidse de Almond, não sei como é que soletra, como é que, né, pronuncia exatamente, porque eu não sei aqui qual é a origem dela. Foi traduzida aqui pelo Ricardo Petrovski, né, em 1891 a 1965, o ano do nascimento dele, né? Não é exatamente o ano em que foi, aqui é o período, né? Dentro desse período da vida dele ele traduziu, e a melodia é de um tal de Bentley de Forest Ackley, né? Os hinos do cantor cristão, e todos eles têm uma história, né? E a gente conhece a história de alguns desses hinos aí, são histórias muito, muito interessantes. Então, traduzido aí para o português como o coração em paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente e alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Não é? Muito bem. É isso aí, irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus, né? Hoje a gente vai ver o finalzinho aí do capítulo 4 de Provérbios, os versículos de 20 até o versículo 27, tratando exatamente sobre a importância de guardar o coração. Vamos tentar entender, né? Guarda o teu coração. Tentar entender aí o que é. Inclusive, um dos versículos mais conhecidos, né, de Provérbios se encontra nesse bloco que a gente vai estar lendo hoje. Quando eu fizer a leitura aqui, você com certeza vai conseguir identificar. Vamos orar então, depois passamos à leitura e aos nossos comentários e ponderações. Muito obrigado, Senhor, por mais essa tarde, e ensina-nos, ó Pai, a guardar os nossos corações, a preservá-los, ó Pai, conforme a Tua vontade, e pedimos que o Teu Espírito Santo é quem guie, ó Pai, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e também as nossas emoções. Te agradecemos pela Tua graça sobre as nossas vidas e por mais um momento, ó Pai, que temos a oportunidade de meditar na Tua palavra. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. É isso aí. Obrigado aqui. Apareceu uma aguinha aqui, eu vou tomar. Tem uma secretária muito eficiente aqui trabalhando comigo. Só não quer cantar comigo, ela é tímida. Mas vamos lá. Provérbios, capítulo 4, os versos de 20 a 27. E a nossa reflexão é a respeito de guarde o teu coração, ou, né, um imperativo aí, guarde o teu coração. Filho meu, os blocos sempre começam assim, né? Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos,
guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. É muito rica essa passagem, né? Falando sobre guardar o coração. Vamos olhar aqui, praticamente aqui, versículo por versículo, ou frase por frase, né? Aproveitando aqui a própria fluência do texto. Então, essa ideia de filho meu, né? Eu já elaborei aqui já várias vezes nos encontros anteriores. Então, Salomão está escrevendo para a sua posteridade, mas a gente sabe que esse texto ele pode ser aplicado duplamente. É Salomão falando com a sua posteridade, com seus filhos, mas é o próprio Deus também falando com o seu povo, com todo o seu povo. Não há dificuldade nenhuma, né? A Bíblia tem esse poder. Ao mesmo tempo que é um homem do seu tempo falando com seus filhos, é o próprio Deus falando com o seu povo. Atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Você já deve ter me ouvido dizer isso várias vezes. Eu vou repetir, não tem problema nenhum. Igual o sermão que eu preguei ontem, né, que o apóstolo Paulo fala assim, eu não me aborreço de ter que dizer isso para vocês novamente, porque aquilo que ele escreveu lá em Filipenses, que foi o que eu preguei ontem de manhã, ele já tinha dito, ele está falando novamente agora através de uma carta. Então essa questão da insistência e da perseverança para o ensino é algo muito importante. E o Anderson, no sermão dele da noite também, ele comentou isso, não sei se você lembra lá, teve um trechinho lá do sermão dele em que ele falou a respeito dessa importância da repetição para o aprendizado. Então, ele fala assim, atenta às minhas razões e inclina o teu ouvido. Então, essa coisa que eu costumo dizer que eu aprendi com alguém há muito tempo atrás, e às vezes a gente aprende coisas assim com coisas simples, né? Então, uma vez eu ouvi alguém dizendo assim, nós crentes precisamos começar a aprender e a dar de fato razão a Deus. A gente tem que aprender a dar razão para os nossos pastores. Nós temos que aprender a dar razão para os nossos pais. Então, olha só, Salomão dizendo isso aos seus filhos e o próprio Deus falando a nós. Atentem para as minhas razões, incline o seu ouvido. Inclinar o ouvido, né, é uma expressão que aparece muito na Bíblia, mas é aquela coisa de você fazer assim. Sabe quando você quer ouvir alguma coisa? Geralmente esse símbolo aqui é meio para fofoca, né? Quando você quer ouvir a conversa dos outros, né? Então você faz isso aqui como símbolo, né? De que você está querendo ouvir o que os outros estão dizendo. Eu quero usar isso de uma forma positiva, né? De ouvir a vontade de Deus. Então essa ideia de inclinar é isso. Deus está falando e você diz assim, opa, eu quero entender isso aí. Eu quero entender isso aí. Olha só que interessante. Quando a gente fala assim de estudar a Bíblia, quando a gente fala de prestar atenção no sermão do pastor, dos pastores, né, no nosso caso, quando a gente fala de prestar atenção na aula da escola bíblica dominical, quando a gente fala de ouvir os nossos conselheiros, o que a gente está buscando ali não é ouvir a opinião de homens. Apesar dela passar pela instrumentalidade humana, né? O que a gente está procurando ali o tempo todo, né? É dar ouvidos a Deus e dar razão a Deus às coisas que ele fala. Então, a nossa postura diante da palavra de Deus, a nossa postura diante de todas as maneiras como Deus fala ao nosso coração, usando pastores da igreja, a escola bíblica dominical, então a gente tem vários meios de acessar a palavra de Deus, exige da gente essa percepção de que Deus está falando com a gente e que a gente tem que ter uma postura de aprender a dar razão para Ele. Dar razão é dizer assim, você está certo. Não é dizer assim, o Senhor está certo, porque Ele é mais poderoso do que a gente pode esmagar. Mas é no sentido
pode esmagar a gente se a gente quiser, né? Mas exatamente no sentido de saber que o que ele está dizendo é verdade. Que se a gente seguir a sua instrução e os seus caminhos, a gente vai se dar bem, a gente vai ser bem-aventurado, a gente vai ser feliz, a gente vai ter uma vida plena, a gente vai escapar das armadilhas, dos problemas e das dificuldades. Então ele começa dizendo isso. Ele vai falar aqui do inclinar os ouvidos e vai trabalhar mais fortemente, já já a gente vai ver isso, a questão do coração. E a gente vai tentar entender o que é o coração, né? O leb, né? Que aparece no hebraico. O que é o coração, biblicamente falando, porque na verdade ele é uma metáfora, né? Para outras coisas espiritualmente falando. A gente já vai chegar lá. Não as deixe apartar dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Então, outro dia eu até citei aqui, aí foi a irmã Ruth que trouxe para a gente, lembrou a gente a passagem exata de Abacuque, né? Então, escrevem a palavra, né, nos umbrais das portas, nos lugares assim onde todos possam ver. Até aquele que passar correndo vai conseguir ler o que está escrito. Então, é sempre o propósito de Deus que a gente não desvie os olhos da verdade. E a gente já sabe, né, que o pecado, que a concupiscência, que o desejo que faz a gente pecar, ele vem primeiro pelos olhos, ele vem primeiro pelo olhar. Então, quando a gente pega lá o primeiro pecado cometido, digamos assim, né, como é que ele foi cometido, né? Então, a serpente chamou a atenção da mulher para o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era um fruto proibido para a mulher, para o homem, para ambos, e ela viu, e a beleza daquele fruto chamou a sua atenção, ela somou aquilo, a ideia que a serpente deu, de que aquilo lhes daria entendimento, algum tipo de crescimento, de superioridade, e se deixou levar pela tentação, tomou e ainda deu para o marido, os olhos de ambos foram abertos, e a história você conhece bem, porque estamos nós cá, né? Estamos a gente aqui já sofrendo por causa de tudo aquilo, desde aquela época, e também pelos nossos erros e pelos nossos pecados, pelas nossas falhas pessoais. Por isso ele diz, né? Onde é que um crente tem que estar olhando? Ele tem que estar olhando para a palavra de Deus. E de onde ele não pode desviar o seu olhar? Da palavra de Deus. Então, olha que interessante. A gente fala bastante de o quanto é perigoso desviar o olhar, mas a gente precisa enfatizar também em que o nosso olhar deve estar focado. Para onde ele deve estar apontado. E ele deve estar apontado para a palavra de Deus. O que seria essa coisa, né, de estar com a palavra de Deus diante dos nossos olhos, né, o tempo todo? É sempre tendo ela na mente, é sempre olhando para a nossa vida e comparando a nossa vida com o que diz a palavra de Deus e agindo aqui exteriormente conforme ensina a palavra de Deus. Isso é ter a palavra de Deus no coração. Diante dos olhos. E é interessante porque as pessoas mais experimentadas na fé cristã, o que é uma pessoa experimentada na fé cristã? Ela não é uma pessoa que teve muita experiência e muita vivência na igreja, mas é uma pessoa que tem muita vivência na igreja, fora da igreja, se tudo vale, guiada, balizada e refletida a partir da palavra de Deus. É esse tipo de experiência que a gente fala. Então, por exemplo, você já experimentou durante uma briga, por exemplo, você usar uma palavra suave e carinhosa? Porque a Bíblia diz, né, que a palavra branda, ela afasta todo o furor. Você já experimentou isso? Eu já experimentei isso várias vezes. Olha, gente, funciona mesmo. Funciona mesmo. Você já experimentou, por exemplo, vamos pensar numa coisa ruim, né? Abrir o seu coração para uma pessoa que não é confiável e ver os resultados daquilo, de como aquilo vira fofoca e destruição para você. Eu aprendi isso, na verdade, muito antes de chegar na igreja, né? Quando eu cheguei na igreja, eu já estava experimentando nisso aí. Vou contar uma história até boba aqui, acho que eu já contei para a Vera essa história, se eu não contar, ela vai ouvir agora, né? Eu tinha um coleguinha confidente, quando a gente tinha ali uns 8 anos de idade, tinha uma menina da sala lá, eu já te contei, né? Tinha uma menina lá da sala lá, que eu nem lembro o nome, que eu gostava bastante dela.
E aquele segredo entre nós dois ficou, é coisa de criança, né? Que o pessoal chama de amor platônico, né? Você gosta, acha a menina bonita e nunca diz nada. Um dia a professora ela resolveu trocar os alunos de lugar, e aí veio sentar um menino um outro menino da minha classe que eu conhecia, obviamente, né? Estava comigo. E aí na conversa, eu não sei porque, eu contei para ele. Aí o que ele fez? Fácil, ele levantou de onde ele estava e falou para a classe inteira, né? E eu passei essa vergonha tremenda, né? O meu segredinho ali que não fazia mal para ninguém virou um problema. Então eu aprendi muito cedo que não dá para contar tudo que a gente quer para qualquer pessoa, porque tem gente que não sabe lidar com isso, né? Então, a Bíblia não ensina isso? Ensina a gente ter esse cuidado, ter essa prudência e tudo mais. Olha uma outra coisa que a Bíblia ensina. A gente que é líder na igreja, que é pastor, né? A gente que é cristão, a gente sabe que o mal tem prazo de validade. A gente sabe que o bem prevalece. Então o cristão ele não pode fazer justiça com as próprias mãos, ele tem que ter paciência. Às vezes a gente passa por atitudes que são por situações que são muito difíceis na igreja, que são muito delicadas. Então eu me lembro uma época lá no Iporã, né, passei lá quase 15 anos, é uma experiência que não dá para desprezar de forma alguma. A minha primeira igreja, o meu primeiro ministério, eu fui o primeiro pastor da igreja, fui eu que preparei a igreja para o concílio, a igreja passou pelo concílio, trabalhei toda a parte de documentação, aquela coisa toda, né? Então, houve um momento da história da igreja que a gente estava passando por uma situação muito difícil. E eu lembro, né, a gente tem vários irmãos, né? Tem irmão que quer ver o circo pegar fogo, tem irmão que te ajuda, tem irmão que fica contra você, e tem uns outros que são meio estranhos, né? Porque eles se dizem seus amigos, mas eles não contam para você o que está acontecendo, né? Então tinha um que ele mais de uma vez ele chegou para mim e disse assim, é uma situação até engraçada, né? Hoje eu dou risada, né? Porque já passou. Eu queria que o pastor tivesse uma visão ampliada da igreja e que o pastor conseguisse enxergar todas as suas ovelhas pastando e o pastor perceberia como é cada uma delas. Eu sabia o que estava acontecendo. Aí eu perguntava para ele, meu querido, eu não consigo entender essa linguagem profética, né? Quem não sabe, às vezes, infelizmente, né, a Vera conhece isso aí, eu consigo ser muito irônico, às vezes, em algumas situações. Falar assim, se você não me disser claramente o que você quer dizer, eu não vou entender. Então você para com isso. Ele acabou parando. Mas eu sabia o que estava acontecendo, né? Que tinha lá umas armações lá, e umas coisas contra mim e tal. Mas eu já tinha aprendido ali, né? E a gente aprende isso com o pastor Eli, pastor Paulo, que a gente às vezes não tem como agir, a gente tem que confiar plenamente em Deus, né? Porque quando a joia no meio do trigo, o que Jesus ensinou? Jesus ensinou que a gente não pode tentar cortar o joio, senão o trigo vai junto. Deixa Deus agir. Foca no seu trabalho, continua pregando e as coisas vão acontecer. Eu experimentei isso. As coisas aconteceram, esse mal passou e a igreja foi em frente, continuou evoluindo, continuou crescendo, continuou desenvolvendo e aquilo ficou no passado. Mas a tendência da gente é agir, né? Fazer tal as coisas, mas são ensinamentos bíblicos. Então, o que é uma pessoa vivida, experimentada? É uma pessoa que põe à prova isso que está diante dos olhos dela e falou, tem a situação. O que a palavra de Deus me orienta nesse sentido? E a gente vai viver. Estou dando aqui alguns exemplos, poderia dar outros. Prefiro dar os meus, né? Foram coisas que eu vi, que eu vivi. E a palavra de Deus, irmãos, ela realmente é verdadeira. A gente pode dar razão para Deus assim, de olhos fechados, com tranquilidade. Porque seguindo a vontade dele, a gente vai estar andando pelo caminho correto. E as coisas vão acontecer, vão dar certo para a gente, tá? Esse dar certo, você sabe, né? Não estou falando de riqueza, de prosperidade, nem de sucesso. Dar certo para mim é estar em paz com Deus, em paz com Cristo. É isso que eu estou dizendo. E bem longe do pecado. É isso que eu estou dizendo. Vamos lá. Porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. É o que eu estou dizendo, né? Traz isso. Sobre tudo o que se deve guardar, é o versículo que eu pedi para o destaque aqui, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E Jesus vai confirmar isso no Novo Testamento, né? Que o mal que está no homem não é o que entra, mas é o que sai, porque é do homem que procedem, né? As mortes, adultérios, as fornicações e as traições. Jesus vai falar isso para a gente. Mas também é de um coração em paz, como nós cantamos, e o próprio Jesus confirma isso, que procede também a paz, a alegria, a saúde. Então ele diz assim, olha,
de todas as coisas que você tem que preservar, que você tem que cuidar, que você tem que zelar, é pelo teu coração. Então vamos tentar traduzir isso aí. Não deixa o teu coração ser tomado por maus pensamentos, por maus sentimentos. Não os cultive, né? Não dê corda para ele. É que nem aquela... Tem uma expressão que o pessoal usa que é muito engraçada, né? Às vezes a gente não consegue evitar que os passarinhos voem sobre a nossa cabeça, mas a gente pode evitar que eles formem ninhos. É isso mesmo? Tem uma expressão, um negócio assim, né? A gente não consegue evitar que os problemas aconteçam, que as dificuldades aconteçam. Mas está na mão da gente evitar que eles tomem os nossos pensamentos, que eles tomem o nosso coração, né? Por que a gente tem hoje, e foi uma coisa que o Anderson abordou ontem, inclusive com dados estatísticos até, né, para o Brasil, vindos da OMS, a ansiedade, né, e a depressão são tão grandes no povo brasileiro. No ano de 2013, a capital mundial dos problemas mentais foi a cidade de São Paulo. Esta cidade amada e querida por mim, na qual eu sou nascido e criado, e brinco que eu sou até viciado, porque eu gosto demais da cidade de São Paulo. E a capital mundial, foi a capital mundial dos problemas mentais. A gente ainda circula aí nos primeiros postos, não tenho dados atualizados. Mas, em parte, isso o que é? Não é? Pessoas, obviamente, têm problemas mentais, têm doentes por problemas diversos. Mas a maior parte da população está doente exatamente porque deixa sua mente e o seu coração, não guardam, não preservam, deixa sua mente e o seu coração serem tomados pelos piores tipos de preocupação e de sentimentos. Né? Então, é a preocupação com o que há de comer e há de vestir, uma preocupação que Jesus disse que a gente não devia ter. Trabalhar com o nosso braço, nossa força, mas confiar na provisão divina. Na comparação, porque vivemos na sociedade do espetáculo, né? Como já tinha previsto lá o Regis Debray, né? Vivemos na videosfera, né? Ele já tinha previsto que a gente ia chegar nessa situação lá na década de 90. Então é tudo aparência, tudo tem que ser muito bonito, muito armado. As pessoas não estão muito preocupadas em mostrar a verdade, né? Mas algo que possa ser vendido, e a gente é tomado por aquilo. As redes sociais já estão criando em algumas pessoas uma doença chamada FOMO. Já ouviu falar do FOMO, velho? Feeling of Missing Out, quer dizer, medo de estar fora do que está acontecendo. Tá? Logo deve... em português estão chamando de FOMO isso aí, né? Vindo da expressão em inglês, mas é medo de estar por fora. Então já foi feita uma estatística de que uma pessoa, mesmo não tendo nada, ela vai pegar o celular dela pelo menos 50 vezes por dia e abrir para ver se está acontecendo alguma coisa. Quando o celular quebra, por exemplo, o cara fica ali algumas horas, né, ou de um dia para o outro sem WhatsApp, tem gente que entra em parafuso, entra em desespero, porque ele tem aquele sentimento de que ele está perdendo alguma coisa. Então, quando a Bíblia está falando de guardar o coração, está falando de uma atitude espiritual ensinada por Deus, ensinada por Cristo, que guarda e preserva o nosso coração dos males que podem destruí-lo. Tá? Ele está falando, eu dei exemplos aqui bastante contemporâneos de como isso pode acontecer na vida da gente, e é por aí. Tá? Já existe o Technostress também, né? Já ouviu falar, Vera, do Technostress? Eu estou afiado nessas coisas, né? Porque é minha tese de doutorado, eu trabalhei em tudo isso. Né? Que é o estresse causado pela tecnologia. Então, se a gente guarda o nosso coração em Cristo, em Deus, na meditação da palavra, na oração, a gente fica solto dessas amarras destruidoras no nosso coração. Então, quando fala de guardar o coração, porque dele procede as saídas da vida, está falando, obviamente, daquilo que está preenchendo o nosso coração, aquilo que está preocupando a nossa mente e o nosso coração. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Esse alonga aqui não é pegar e esticar, né, para a perversidade ir longe, né? Alongar aqui é no sentido de ficar longe, né? Fique distante, longe. Alongar também é sentido de fazer ficar longe, né? Não é só no sentido de esticar. A gente usa alongar geralmente no sentido de esticar alguma coisa, né? Mas basicamente alongar é ficar longe, é ficar distante, né?
Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Ele está falando disso, olha que interessante, né? Ele está falando da boca, dos lábios e dos olhos. Ele está falando aqui dos órgãos do nosso sentido. Aliás, a Bíblia trabalha todos os órgãos, né, dos nossos sentidos, pedindo para a gente preservá-los, para que a gente não peque, para que a gente foque na vontade de Deus. Os olhos, aqui a boca, os ouvidos, né, eu já brinquei com os ouvidos aí no começo, as mãos, né, o tato e os pés também, né, que nos ajudam na locomoção, né. Fala também de guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, né. No sentido, não é de usar o seu melhor sapato, ainda que seja interessante que você use o seu melhor sapato para ir à casa do Senhor, mas no sentido de pise com cuidado, saiba onde você está, porque ali é um lugar reservado pelo próprio Deus para o seu louvor, para a sua adoração, e onde o seu povo se reúne com esse, né? E guarda o teu pé também, no sentido de guarda os teus caminhos, olha por onde você anda, que é aquele conselho que a gente recebe dos nossos pais. Então ele diz assim, não fica andando torto, né? Não fica andando torto. Tenha um caminho reto diante de você. Um caminho de integridade. Quando ele fala aqui de tortuosidade, a gente pode lembrar de tantas coisas, né? O passo dos bêbados é um passo tortuoso. Porque é o passo do vício, né? É o passo do desacerto, do descontrole, da falta de consciência. A tortuosidade, ela também pode representar aquele que se deixa levar pelos seus sentidos. Então ele se interessa por uma coisa, ele vai ali e pega. Ele se interessa por outra, ele vai ali e pega. Ele não tem um foco, ele não tem foco naquilo que ele faz para Deus, no caminho do Senhor. Então ele está aqui e ele ouve alguma coisa a respeito de algo, ele vai ali investigar e ele fica ali perdendo dias e horas naquilo. E aí ele pega aquilo, ele vê um negócio aqui, ele fica curioso, ele vai ali. E ele acaba não tendo esse caminho direito. Então, quando a gente fala de guardar o coração, a gente fala também dessa curiosidade, desses desvios que podem nos afastar de fato do caminho do Senhor, pode fazer a gente se perder. Uma certa vez, a gente usa muitas metáforas para nos referir às pessoas, à nossa vida, à vida das nossas ovelhas. E eu lembro que uma vez, conversando, né, e a gente falando de pessoas que estavam desviadas da igreja, não estavam mais frequentando a igreja já, às vezes por muito tempo, e pessoas que tinham sido procuradas, né? A gente tem uma percepção de que quanto mais tempo a gente leva para tentar recuperar alguém, e nem todo mundo é recuperável, tá? Isso aí é uma bobagem. Ah, fulano foi embora porque o pastor não foi atrás, porque não ligaram. Às vezes não é esse o caso. Tem gente que se fecha mesmo e não quer mais falar com a gente, encerra a conversa. Fala assim, vou viver minha vida. Então, também tem o ponto de vista em que a pessoa também ela decide caminhar por outros lugares. Mas a gente percebe que quanto mais tempo a gente demora para trás de alguém, se é o caso de uma falha nossa, ou demora para a pessoa voltar, é mais difícil. Então, é como um navio, né? Um navio de carga, né? O navio é um negócio impressionante, maravilhoso, né? Você vai lá no porto, lá você vê lá os navios, aquelas coisas chegam a assustar, né, de tão grandiosas. Se eles se perderem no caminho, pode acontecer, vamos imaginar que sim, eles se desviam da sua rota, quanto mais tempo eles levam, mais trabalho eles vão ter para voltar. E dependendo dos caminhos que eles tomarem, eles podem se perder. Titanic, né, lá, o Titanic lá, né, Titanic, o que aconteceu? Né? Desviou um pouco da rota, foi por uma trilha onde tinha gelo, achou que podia passar, não passou, arrebentou o casco, afundou, morreu um monte de gente, muita gente sobreviveu também. Situação complicada. Podemos aplicar isso à vida também. Por isso a Bíblia está dizendo assim, guarda o teu coração, guarda o teu olho, guarda o teu pé. Por quê? Porque se você andar por caminhos tortos, pode ser que você se desvie tanto, que depois para você fazer o caminho de volta, de regressar ao caminho correto, vai ser muito mais difícil. Vai ter muito mais coisas para corrigir. Você vai estar muito mais comprometido com o mal, muito mais comprometido com o pecado, muito mais comprometido com pessoas que não têm o temor de Deus. E para você sair desse caminho, se desvencilhar dessas relações, vai ser muito difícil. Então a gente tem que ter um cuidado com os mínimos desvios, né? Nenhum vício, né?
realmente toma, por exemplo, a nossa vida da noite para o dia. Não é? A gente sabe que, por exemplo, vamos pegar aqui o crack, né? O crack, infelizmente, ele tem um poder viciante absurdamente grande. Mas, de um modo geral, ninguém vai ficar viciado na primeira vez, né? Ou vai se viciar em pornografia na primeira vez. Mas a primeira vez ela pode ser um primeiro passo pequeno para que um vício tome conta da tua vida. A gente pode pensar em outras coisas, a fofoca, a maledicência, tem gente que aprende o hábito de falar mal dos outros. Você começa ali com um olharzinho torto, com uma boquinha, com a cara de desagrado. Aquilo amanhã depois se transforma numa palavra, daqui a pouco você está fritando, cozinhando e assando todo mundo que você conhece na mesa de jantar da sua casa, com a sua família, envenenando outras pessoas contra as outras. Então, tem que ter cuidado. Por isso que ele fala, cuidado com a tortuosidade, porque é um desviozinho ali, vai que você gosta, e você pega aquele caminho torto e vai embora, depois para voltar é muito difícil. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda e retira o teu pé do mal. Aqui ele está falando da ponderação. A gente pode fazer uma comparação, né, até com o que a gente faz na ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Né? E aí diz, né, porque aquele que come e bebe sem examinar-se, sem julgar a si mesmo, come e bebe para a sua própria condenação. Um ensinamento como esse, né, de Provérbios, ele vai tendo, dentro da compreensão da narrativa bíblica, um aprofundamento no seu grau de importância. A gente tem que aprender a ponderar os nossos passos, a ponderar as nossas ações, para não repetir os mesmos erros, para aprumar o nosso caminho, para corrigir a nossa rota, né? Como a gente faz com o GPS, né? Então você que tem GPS, eu vejo tanta pessoa criticando o GPS, mas GPS, irmãos, é uma bênção. Eu trabalhei dirigindo, né? Meu trabalho praticamente todo sempre dependeu de dirigir, de viajar, né? E era tão complicado no passado, eu ia para outras cidades, para outros estados do Brasil, e eu não tinha um guia na mão. Alguém dizia para mim, você vai na avenida tal, na rodovia tal, você vai pegar a saída tal, aí você vai enxergar tal. Quando eu tinha a sorte de pegar uma pessoa que tinha uma capacidade geográfica assim, né, de uma inteligência localizacional muito grande, aí eu caía lá dentro da empresa, mas a maioria das vezes a gente se perdia, tinha que ligar, tinha que procurar um telefone, porque teve uma época que não tinha celular. Depois que vieram os pagers, né, eu tive pager salvou minha vida várias vezes. Então tinha isso. Então, quando a gente está falando disso, o GPS, né, o Guide Position System daí da gente é o próprio Deus, né? Eu poder dá até para fazer uma brincadeira, né? Um God Position System, né? Um sistema de posicionamento divino, né? Onde o próprio Deus é quem guia a gente. Então, a gente precisa muitas vezes corrigir a nossa direção, corrigir as nossas palavras, corrigir os nossos atos. A gente começa a fazer alguma coisa, às vezes é prudente talvez desistir, ou muitas vezes é prudente mudar a forma como nós estamos agindo. Às vezes é necessário chamar amigos e colegas para que nos ajudem a pensar. Às vezes é necessário pedir ajuda, às vezes é necessário pedir conselho, às vezes é necessário dar um tempo, parar, esperar, analisar. Então, quando nós falamos de guardar o coração, nós estamos pensando em todas essas disciplinas, em todos esses fundamentos, em todas essas verdades, que vão desde aprender a dar razão à voz de Deus e dizer, Deus, o Senhor está certo, é isso que eu vou fazer, até, assim, cuidar dos nossos olhos, do nossa mão, do nosso pé, no sentido de onde eles vão, do que eles pegam, para onde eles olham, o que eles ouvem, e de também corrigir a nossa direção e os nossos caminhos. Que Deus, então, possa abençoar as nossas vidas e que os nossos corações possam ser guardados por Ele. Amém? É isso aí. Tem pedido novo aí, Vera? Muito bem. Vamos ver aqui os pedidos de oração nesta segunda-feira quente, né? Não está ensolarado, mas hoje está um dia bem quente.
A gente vem orando pela vida do Kleber, né, que é sobrinho da Fran Assunção, né, do Genivaldo, primo, né, da Aline e da Alice. E a gente sabe que ele está com câncer, né, em metástase em vários órgãos ali, em torno do seu pulmão, em cóccix, em várias regiões. E ele foi entubado no dia de ontem, ontem à tarde ele foi entubado. Isso demonstra um agravamento bastante severo da sua situação, motivo de oração. A mãe da nossa irmã Edjaci, a dona Alzira, e os seus irmãos estão com dengue, e aquela dengue mais pesada, tá? Então vamos orar também pela vida da família, né, da nossa irmã Edjaci. A nossa irmã Marlene Odete, ela tem uma irmã chamada Marisa, que já esteve, né, e está nas nossas orações. Ela tem uma doença que os médicos não estão descobrindo exatamente o que é, que tem afetado a força e a coordenação de braços, de pernas, né? E vamos orar pela saúde dela e também pelo diagnóstico, né? Diagnóstico é muito importante, porque o tratamento começa a partir do diagnóstico. Já informamos ontem, então está nas nossas orações, a vida da Ana Lúcia, que é sobrinha da nossa irmã Ruth Lopes, que teve também um teste positivo para Covid. A família do pastor Josias, né, que estão também lutando com Covid. A Nelma, né, sua esposa e a sua sogra continuam doentes também. A Valdelice, tia do Douglas Mendes. E aí temos aqui está na nossa lista aqui também, mas eles já passaram por essa fase, vários jovens aqui da nossa igreja. Tá? Além desses pedidos de oração, nós continuamos orando pelos idosos da nossa igreja, temos também as famílias enlutadas da nossa igreja, e chegou um pedido aqui da Jaqueline Padilha, né? Hoje a baixinha, a baixinha, para quem não sabe, é a mãe, né? Nossa querida irmã, mãe da nossa irmã Jaque. Ela tomou a primeira dose da vacina, e a irmã Antônia também. Irmã Antônia que também está sempre aqui nas nossas orações também, né? É uma idosa da nossa igreja. Irmã Antônia passou uns maus bocados aí há cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, e agora se recuperou, graças a Deus, e hoje tomou vacina já, né? Tomaram a primeira dose, a vacina tá chegando. Eu não sei se vocês fizeram lá os cadastros, né? Mas os cadastros podem ser feitos por pessoas de todas as idades, mas eles têm mandado notícias aí a respeito da vacinação, cada vez mais próxima aí para todos nós. Ainda que o próximo, né, para alguns de nós, seja no final do ano, mas vai chegando, né? Cada hora que passa está mais perto. A gente está vivendo agora, né, a pior fase da Covid, né? Você tem aqueles dados lá das médias móveis e do número de mortes diários, né? Nós estamos aí com um número elevadíssimo, maior inclusive do que, se eu não me engano, o mês de maio e junho do ano passado, que foram elevadíssimos, tá? A gente não sabe realmente o que está acontecendo, se é o povo que está se arriscando mais, né? É tanta informação que a gente ouve, infelizmente não dá para confiar em nenhuma delas, mas a gente está vivendo uma fase aí que merece uma atenção e um cuidado da nossa parte. E também aos jovens, né? Eu sei que os jovens não costumam acompanhar aí o Pão das Três, mas um recado aí para os jovens, né? Os jovens da nossa igreja, os jovens que nos ouvirem, que estão nos ouvindo. Se tiver algum jovem nos ouvindo aí, dá um oi, que a gente sente falta de vocês no Pão das Três. Dá um oi. Para vocês se cuidarem também, tá? Porque vocês também ficam doentes. A doença tem se mostrado aí bastante severa com alguns jovens. Você fala assim, a gente não morre. Mas eu não vejo graça em ficar doente 15 dias, isolado de todo mundo, com febre, com vômito, com dor no corpo. Então, não dá, né? Não dá. Tá? Então, está sendo... Opa, mais gente vacinada. Agora vamos fazer a lista das bênçãos aqui de quem tomou vacina. Obrigado, Ruth. A Ruth e o Severin, né? Você está aqui no Vacinamos, né? Primeira pessoa aqui do plural aqui. Estou imaginando que ela e o Severin se batizaram no salvo. Que legal. Primeira dose também, eu imagino, né? Depois você fala pra gente aí.
Então, pouco a pouco, vão se vacinando aí, e daqui a alguns meses chega na gente aí, né? Que tem menos de 50 anos de idade. Então, vamos nos cuidar, tá bom? Os jovens aí também, para não adoecer os outros. Eu acho muito bonitinha a coragem, muito legal, tal, mas não é hora de brincar com isso. O que é necessário, vamos fazer. Precisamos trabalhar, vamos trabalhar, né? Precisamos ir no supermercado, na padaria, na farmácia, nós vamos. Precisamos ir no correio, eu vou bastante no correio, né, para despachar livro, essas coisas. Então, aí a gente vai, né? Não é também para ficar trancado dentro de casa apavorado. Aí vai com todos os cuidados, mas não vamos ficar com graça, né? Com festinha, batendo bola aí, futebol desnecessariamente aí. Vamos acalmar, vamos ter calma, vamos tentar passar juntos aí o máximo ilesos possíveis por essa fase tão difícil, né? E que também justifica aí o fato de que a gente ainda não ter retornado às atividades presenciais da nossa igreja, ainda que a gente já venha fazendo cultos com grupos pequenos, né? Que são as equipes que giram aí em torno de 10, 12, até no máximo, que é o número estabelecido, 15 pessoas, mas todo mundo ali de máscara, quando senta, todo mundo ali senta longe um do outro, quando não estão tocando e cantando. Vamos agindo com prudência nesse sentido. A igreja também, Batista em Vila das Belezas, tem aproveitado esse tempo de afastamento social para fazer pequenas correções lá, né? Pequenas reformas e tudo, para quando a gente voltar, os irmãos vão ter um pouquinho também aí mais de algumas coisas mais corrigidas, mais certinhas, algumas coisas que precisavam ser feitas, tá? Então a igreja tem tido sabedoria para lidar com essas coisas durante o período de pandemia. Vamos lá para mais um pedido. Gilmar, ô Gilmar. E o pior é transmitir, né, pastor Júnior? É verdade, é o que eu estou falando aqui, Gilmar. Não sei se você pegou, né? Eu estou dando um recado principalmente para os jovens, que às vezes são mais ousados, né? Se ele tem que trabalhar, se ele tem que ir na padaria fazer as coisas, vai com cuidado. Mas não é para ir para festa, não é para ficar jogando bola, não é para ficar aí à toa na rua, não é? E mais um aqui, ó, a lista dos nossos vacinadinhos aqui, ó. O pai do nosso irmão Gilmar aqui, né? Benício, né? Já tomou as duas doses. Já tomou as duas doses já, que legal. Pouco a pouco, né? Queremos que todos eles sejam vacinados, porque aí vai chegando a vez da gente também, tá bom? Então vamos orar. Hoje o tempo está avançado, hein? Eu estou falante hoje. Vamos orar então, colocando a vida de todas essas pessoas aí nas mãos do Senhor, e bastante gente doente, e vamos orar ao Senhor pela misericórdia sobre a vida de todos. Pai, muito obrigado, ó Deus, porque mais uma vez podemos, como povo do Senhor, orar, buscando a Tua presença e intercedendo pela vida de pessoas, ó Pai, que neste momento estão passando por situações difíceis de saúde e de vida. Como Kleber, ó Deus, que descobriu tão recentemente um câncer, ó Pai, que tem se alastrado de maneira, ó Pai, tão forte, tão rápida em seu corpo. E infelizmente, ó Pai, na tarde de ontem ele foi entubado, então está inconsciente. E sabemos, ó Pai, da preocupação dele, das suas dores, das suas dificuldades, assim como de sua família também. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, e mais uma vez entregamos, ó Pai, a vida do Kleber nas Tuas mãos. A nossa irmã de Jaci, ela pede oração a Deus pela vida da sua mãe e de seus irmãos que estão com dengue, a pior forma da dengue, ó Pai, num momento difícil. Sabemos o quanto essa doença é grave também, e pedimos, ó Deus, que os cuidados, os tratamentos que eles têm recebido possam ser suficientes, ó Pai, para preservá-los e para que eles voltem, ó Deus, a ter a saúde plena. Mas quero te agradecer também, ó Pai, pelas várias pessoas, ó Pai, que têm, ó Deus, tomado, ó Pai, a vacina, como o seu Domício, como a Ruth, como o seu Nerir, ó Deus, como a irmã Antônia, como a mãe da nossa irmã Jaque, enfim, tantos irmãos, ó Pai, idosos da nossa igreja, que pouco a pouco vão recebendo, ó Pai, as doses da vacina e passam, ó Deus, a ser imunizados, como o seu Domício mesmo, ó Pai, que já tomou a segunda dose. E, ó Deus, alegra, ó Deus, os nossos corações. Pedimos que o Senhor dê sabedoria, ó Deus, a todos nós, ó Deus,
para não fazermos, ó Deus, não corrermos, ó Deus, o risco de sermos contaminados e de transmitirmos, talvez, para pessoas, ó Deus, que são mais frágeis, ainda que essa doença tenha também, ó Deus, trazido grandes prejuízos para a vida de pessoas mais jovens, e que os jovens, ó Pai, da nossa igreja, principalmente, que tenham o temor do Senhor, ó Deus, que ouvem a Tua palavra, possam aplicá-la também, ó Deus, de maneira sábia, ó Pai, a essa situação que estamos vivendo, ó Pai, vivendo nesse momento. Temos outras pessoas, ó Deus, que já estão passando, ó Pai, na fase final, ó Pai, do Covid, te louvamos por suas vidas preservadas, como vários jovens, ó Pai, da nossa igreja, mas ainda colocamos nas Tuas mãos, ó Deus, a esposa do pastor Josias e a sua sogra, que ainda estão, ó Deus, sendo tratadas, ó Deus, ainda estão, ó Deus, sendo cuidadas, ó Deus, por causa do Covid, e peço que as suas vidas também sejam, ó Deus, curadas, seus corpos sejam curados, suas vidas sejam preservadas, ó Pai. Peço que o Senhor dê tranquilidade ao pastor Josias também, nesse momento difícil. Oro também, ó Pai, pela vida de outros pastores, como o pastor Eli mesmo, que ontem, ó Pai, nos pediu oração por colegas, ó Deus, dele de ministério, ali na região sul, ó Pai, da cidade do Rio de Janeiro, onde há vários pastores, ó Deus, contaminados com Covid, alguns passando, ó Deus, por momentos difíceis de saúde, e peço que a Tua misericórdia, ó Deus, alcance a vida desses Teus servos, ó Deus, preservando suas vidas, preservando suas famílias, preservando, ó Deus, as suas igrejas, ó Pai, e sabemos do clamor também que os Teus servos têm levantado, ó Deus, pela vida de todos eles. Continua também, ó Pai, nos guardando, nos abençoando, nos direcionando em todas as coisas, ó Pai, preservando a Tua igreja, pregando, ó Deus, o Evangelho, fazendo a Tua vontade, ó Deus, mesmo com o distanciamento social, mesmo através das redes sociais, que possamos de alguma maneira nos sentir, ó Deus, unidos, ó Deus, e guardados e preservados, ó Pai, pelo Senhor. Muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado, ó Deus, por esse momento de oração, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. É isso aí. A Zuleide também falou que o José Alves também tomou. Opa, mais gente. Depois eu vou fazer uma filinha de gratidão aqui. Tá? E a irmã Zuleide também, ela já tomou? Não, né? Só irmão Zé Alves, né? Mas que bênção, que bênção. Ah, legal, Isabel Amada, né? Também tomou a primeira dose aí. Né? O irmão Zé Alves, né? A gente conhece bem, né? É o Zé Alves 2 esse aí, tá? A gente tem o Zé Alves 1, que é conterrâneo dos meus pais, conheceu os meus pais ainda criança, lá em Santo Antônio do Grama, uma cidade de 3.900 habitantes ali na região de Ponte Nova, lá em Minas Gerais. E tem o Zé Alves 2, né? Que é o marido da nossa irmã Zuleide. A gente sabe das fragilidades que ele tem de saúde, né? Ele já passou aí por AVCs, né, por derrames e tudo mais, mas tá firme, hein? Tá firme com o Senhor, e graças a Deus já tomou aí também a primeira dose da vacina, e a Isabel Amada também tomou a primeira dose. Opa, gente, isso aí é bênção de Deus, né? Tô falante hoje, né? A gente tem às vezes alguns contatos fora do Brasil, e eu tenho contatos, às vezes nos Estados Unidos, né? Pessoas que a gente conhece, que a gente troca mensagem, troca e-mail e tudo mais, né? Então, ontem uma pessoa muito querida da gente, né, me mandou a notícia dizendo que o pai, de mais de 90 anos de idade, passou pela vacina. Eu contei para ela como é que estava a situação aqui no Brasil, e ela curiosamente falou que na região onde ela mora, né, ali em Portland, eles têm também problema de corrupção, estão tendo problema com vacina, com as doses também, com extravio. Então, olha que interessante, não é um privilégio, entre aspas, muito entre aspas, né? Só da gente brasileiro ver essas coisas tão ruins acontecendo, mas há regiões nos Estados Unidos onde isso tem acontecido. E eles estão com um processo bem avançado de vacinação lá, né? Mas é isso aí, gente. Graças a Deus, a sua misericórdia, a misericórdia do Senhor tem chegado. Falando em caminhos, né? Andar em caminhos sujos e ter a renovação em Jesus, queria cantar um cântico aqui que a gente gosta bastante. Deve ser a terceira vez que eu toco, segunda ou terceira vez que eu toco no Pão das Três, e eu vou tocar de novo hoje. Conheci o mundo mal, e com ele os seus anjos, me arrastei num lama
mais que qualquer um. Construir algum amor, onde a paz pudesse ser a verdade pra viver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje eu quero sim saber do meu Mestre e Salvador. Quero dar-lhe o meu louvor, pois só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Legal? Sabe o que eu estou falando? Legal? Apareceu mais um aqui, que é o pai, né, do nosso irmão Adriano Fidelis. Ele fala o pai, então eu imagino que a mãe não tomou ainda, né? Então, vamos ver aqui então. Então temos o pai do nosso irmão Adriano, a Isabela Mara, que está nos acompanhando. Nós temos aqui o seu Domício. Nós temos aqui a baixinha e a irmã Antônia. Nós temos aqui a Ruth e o seu Deri. E temos também, não está anotado aqui, mas veio pelo comunicado da Vera aí, o nosso irmão José Alves. Olha que legal, não é? A realidade, a nossa oração se tornou realidade distante, agora se torna uma realidade próxima de nós. Graças a Deus por isso. Eu vou orar mais uma vez, encerrando o nosso encontro de hoje, que foi bem longo, está com 1 hora já, e após a oração, vou me despedir, então, definitivamente dos irmãos e agradecer esse carinho de participar, viu, irmãos? Que gostoso receber aqui Aqui em casa é assim, né? Tem os folhetinhos, né? Tem tudo aqui, né? O pai do Adriano ainda não tomou. Ah, é? Quem que foi aqui? Só a mãe do Adriano Fidelis. Ah, tá. Não, ele falou aqui tá aqui. Meu pai tomou a primeira dose, então a mãe dele é a mãe dele, isso. Tô ligado aqui, ó, você anotou direitinho. Aqui vem os papeizinhos aqui, ó. Aí a gente vai sabendo que os irmãos estão participando, isso é muito legal. Vamos agradecer ao Senhor pelo nosso encontro de hoje, já nos despedindo. Pai, muito obrigado, Deus, pelo Pão das Três de hoje, pela participação dos irmãos, pela alegria, Pai, de saber que tantos irmãos e parentes de irmãos nossos, ó Deus, já estão sendo imunizados, já estão sendo, ó Deus, vacinados, e pedimos, ó Pai, que, ó Deus, se confirme, ó Pai, na vida de todas as pessoas, principalmente porque são idosos, ó Pai, uma segurança, ó Deus, de que eles não ficarão doentes ou não pegarão, ó Deus, a doença, ó Pai, de uma forma mais complicada, mais devastadora. E isso, ó Deus, é uma grande alegria para os nossos corações, ver, ó Deus, um motivo de oração se transformando, ó Deus, numa realidade tão viva e tão presente. Muito obrigado, ó Deus, mais uma vez, porque podemos realizar, ó Deus, o Pão das Três. Continue nos guardando, nos abençoando em tudo aquilo que temos, ó Deus, ainda para o dia de hoje. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, Deus os abençoe.
Fique em paz, amanhã o pastor Márcio e eu volto na quinta-feira, tá? Tô revezando com ele. Tchau, até mais.